Davi assumiu o poder, primeiro do reino do norte, depois do reino do sul. Ele assumiu todo o poder de toda Israel. Ele se tornou um rei absoluto, um rei de sucesso, um rei onde havia prosperidade, um rei onde havia de tudo nas suas mãos. Havia um reinado de paz, um reinado embora de guerras, mas em Israel desfrutava de uma paz. E quando isso aconteceu, o coração dele foi inflamado por saber, e quando numa conversa no reinado, o seu coração foi inflamado a saber se existia alguém ainda da geração de Saul, de Jonathan, da família dele, para que ele pudesse usar de misericórdia, para que ele pudesse, por ele saber que por causa da desobediência foi tirado daquela linhagem, aquele rei, e que ele foi colocado no lugar, ele queria de todas as formas usar de misericórdia. E assim sucedeu. Eles chegaram, trouxeram Ziba e perguntaram para Ziba: Ziba, por acaso existe alguém ainda da família? Todos morreram? Existe alguém para que eu possa usar da misericórdia de Deus na vida deles? E eles falam: existe sim, e seu nome é Mefibosete. E o mais interessante é que ele deu detalhes disso. E ele falou: e ele é aleijado das pernas. Uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, alguém já disse que a graça de Deus ela é um presente dado a nós, não por merecimento. Uma coisa que eu e você precisamos entender de uma vez por todas: se fomos alcançados por Cristo, não foi por um desejo nosso, ou não foi porque Deus olhou para nós e viu algo que nós mesmos não conseguimos enxergar. Deus nos escolheu por motivo dele. Romanos fala que Deus ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Quando Deus ele olha para nós e quando Deus nos escolhe, como João capítulo 15 verso 16 fala: não foste vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi a vós. Eu fui atrás de você, eu busquei você, eu amei você. E como o Salmo de número 139 fala: antes de que você ser formado, antes de você ser gerado, antes de você ser concebido no ventre da tua mãe, todos os teus dias tinha sido escrito e determinado e selado e decretado por Deus. Mas eu estou falando de algo aqui hoje, estou falando de uma pessoa onde foi alcançado por uma graça irresistível. Todos nós sabemos que existe uma graça comum, aonde é distribuída e colocada a toda a humanidade, aonde o sol nasce para o ímpio e nasce para o justo, a chuva vem para o ímpio e vem para o justo, a luta vem para o ímpio, mas também vem para o justo. Como eu falei ontem, existe hoje se difundindo uma teologia falando aonde se eu estou em Cristo, eu não posso ter problemas, eu não posso passar por uma dificuldade porque tem algo errado, eu tenho que rever os meus conceitos. Então eu não sei o que sucedeu com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo falou que ele aprendeu a viver bem, tendo abundância e tendo escassez, estando livre e estando perseguido. Existe algo muito errado. Eu começo a ver, e hoje, como nós falamos, a gente pode ver, você liga na televisão, você vê inúmeros programas de televisão falando a respeito disso, falando de que você precisa viver o bom de Deus, o melhor de Deus, mas eu recebo o bem de Deus, mas eu não recebo o mal. Ô papai, como isso? Deus ele permite o mal na minha vida? Se não for assim, então eu quero te convidar a você pegar aí a sua Bíblia e pegar o livro de Jó e arranque fora da sua Bíblia. Arranque fora, jogue fora, amasse e fale: isso não presta. Porque eu estou falando de um homem justo, de um homem que servia a Deus temente, de um homem que vivia numa integridade só, e ele soube o que é as dificuldades dessa vida, mas viveu num tempo onde a falta das coisas, a morte, tudo chegou na sua casa. As dificuldades vieram, as lutas vieram, e eu fico imaginando, será que talvez você não pensa que ele, como servo íntegro de Deus, do Senhor, ele não começava a se questionar também? Senhor, mas o que está acontecendo? Eu fico imaginando Mefibosete. Mefibosete, ele foi criado
sobre um reinado. Você sabe o que é isso ou não? Não, você não sabe o que é isso. Porque o máximo que a gente pode ser, é a gente se encontrar como um playboyzinho, um filhinho de papai, onde tem tudo que o pai dá e a mãe dá, e vive como um playboyzinho, um Mauricinho, uma Patricinha. Mas não sabe o que é saber que vai estar ali ao pronto de assumir um reinado, a ter riquezas, a ter banquetes, a ter servos, dezenas e centenas de servos para te servir. E esse rapaz ele tinha. Mefibosete, ele era um homem, uma criança que estava crescendo e estava entre os maiorais. Ele sabia, eu acredito que a cada noite o pai dele gastava, Jonathan gastava com ele do lado dele, falando: filho, se prepara, filho, se prepara, sabe por quê? Porque um dia você vai reinar tudo isso, um dia você vai ter que ser como seu avô. Não as partes ruins do avô, mas você vai ter que ser como seu avô, você vai ter que ter pulso forte. E aquilo foi alimentando o coração dele, foi alimentando o coração de Mefibosete, e isso foi sendo alimento para a vida dele. E de repente ele se depara fugindo, acidentado das duas pernas, crescendo, se arrastando, tendo que mendigar, vivendo como o próprio versículo 8 fala, como um cão morto, que é assim que ele olhava para ele. Depois de você olhar, nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de um que era para ser o possível herdeiro. Ele estava olhando para ele como um lixo. Mas você pode falar para mim: pastor, mas o que tem a ver tudo isso com a graça? Nós acabamos de falar que a graça de Deus é um presente dado de uma maneira que não merecemos. Eu quero que você pense por um instante que quantas vezes nós nos deparamos com problemas e lutas na nossa vida, onde chegamos a questionar a Deus, perguntando: Deus, o que está acontecendo? Deus, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho estado num momento de comunhão, mas as coisas parecem que não dão certo. Quando eu estou na roda dos meus amigos, tudo é uma maravilha, meu sorriso, ó. Mas quando eu estou só, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho uma satisfação no meu coração. Eu tenho procurado preencher o meu coração com inúmeras coisas. Eu tenho procurado preencher o meu coração com pessoas, com situações, com coisas dessa vida, mas tudo isso tem sido em vão. Sabe por quê? Porque afinal de contas, a minha vida está sempre 0. Eu estou sempre na estaca 0. É a luta na vida, luta com os filhos, luta no casamento, luta no namoro. E só um aspas aqui: a luta no namoro é porque você quer. A luta no namoro, por causa talvez do incircunciso que ainda não tomou a posição de servir a Cristo, e você está batendo ainda para tentar alguma coisa. Ontem eu falei disso: saia fora dessa barca furada. Não sei porque estou persistindo a respeito disso. Existem talvez corações que estão procurando achar ou colocar uma alegria a qual o Senhor não tem separado para você. Querido, tudo que é de Deus temos que receber com o coração aberto, pronto para ao melhor. Mas aquilo precisamos ter o discernimento de rejeitar aquilo que não é do Senhor.